Meu nome é Dr. Beretta, eu sou advogado especialista em legislação de armas e porte federal. Eu estou aqui na Avenida Paulista hoje para que você me convença que ter armas não é um direito natural, algo que eu acredito, confio e vivo isso todos os dias. Eu não acho que a utilização de arma é um direito humano. Primeiramente, que eu acho que o direito humano é a gente ter comida, a gente ter uma moradia. Eu acho que o direito humano é a gente ter uma qualidade de vida que seria o mínimo que a gente tem. Eu acho que quando a gente tem uma arma, é ao contrário. A gente perde o direito humano. Porque quando você tira a vida de outra pessoa, que direito que você tem sobre ela? Então, a arma de fogo é um direito humano por quê? Porque ela garante o teu direito a se defender do mal. Ela garante, é um instrumento que você tem de equiparação de forças, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, para o idoso, para a mulher. É o que vai te garantir ter acesso a um instrumento que vai poder efetivamente se defender. Eu acho que a gente só precisa de armas quando a nossa vida está em risco, né? E existem vários fatores que levam a nossa vida ao risco. Que um deles é a violência. Inclusive, não é só o crime que mata, né? A polícia também mata, e mata muito mais do que o crime. Então, eu acho que a ideia é tirar as armas e da educação, gente. A gente precisa de educação, a gente precisa de uma sociedade que não seja machista, porque aí eu não vou estar sentindo a minha vida em risco, não vou precisar ficar preocupada com um homem maior do que eu, ou independente disso. A gente precisa de educação, educar os homens, educar as mulheres, educar as pessoas brancas, principalmente, educar a polícia. A gente não precisa de armas para viver nessa sociedade. Bom, a Polícia Militar de São Paulo, você me falou que ela mata mais do que a criminalidade? Mata. Esse dado você tirou da onde? De algum lugar tem por aí, viu? Agora eu não De sei dizer algum lugar não. que tem por aí? Não. Você sabe quantos embates a Polícia Militar teve o ano passado? Gente, a Polícia Militar, ela mata E na quantos calada, homicídios na tiveram verdade, no ano né? passado? Se uma pessoa tiver arma, primeiro, se a pessoa tiver arma, pelo menos ela tem que ser uma pessoa branca. Porque se for uma pessoa preta, a polícia também vai confundir com um bandido. Porque você disse que... Você está sendo racista. Por quê? Eu tô sendo racista, polícia eu vai sou ser... negra. Mas você está sendo racista. Não, eu tô E passando... o fato de você ser negra não quer dizer que você possa ser racista? Você está sendo... Por que a polícia vai eu tô sendo confundir um negro... Eu tenho vários amigos negros que são exímios atiradores e andam armados. E eu não tenho nenhum problema com isso. Tá, mas a polícia com certeza vai ter. Mas quando você postula desse jeito, de ter arma é um direito humano, você acredita que tanto o uso da arma como também os malefícios que ela pode trazer também fazem parte da responsabilidade da pessoa? Quais são os malefícios que ela pode trazer? Você pode, por acidente, e acabar se machucando, por exemplo. Você pode ter uma arma, você pode ter uma criança dentro da sua casa e essa criança acabar pegando essa arma e engatilhando ela sem querer e dando um tiro, sabe? Ou machucando alguém. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, tivemos o caso recentemente na escola que o menino com 13 anos pegou uma faca e foi pra cima da professora. E entendo que a arma nessa tipificação talvez seja diferente, não sei. Tá. Mas por arma em si, isso pode ser uma coisa danosa, porque ao mesmo tempo em que ela pode te trazer a proteção, ela também pode te trazer o dano para a sua integridade física. Vamos dividir a tua pergunta em duas respostas. A primeira, segurança de crianças. Sim. Existe um estudo que não sei se você conhece. Por favor, ele está compartilhe. publicado no livro do Benê Barbosa, né? Que é um livro muito interessante, curtinho, chama Mentiram para mim sobre o desarmamento. Ele aborda justamente isso. As 3 maiores causas de acidente com crianças são afogamento, sufocamento e choque elétrico. Isso representa mais de 80% dos casos com acidentes com crianças. Então, por causa disso, seria muito mais natural a gente falar que, olha, você comprar uma piscina é perigoso. Tudo requer, né, os cuidados necessários, e a arma de fogo também. Bom, a primeira coisa que me passa a cabeça é o ataque que teve na semana passada a uma escola, e que o menino entrou a faca e matou uma professora. A primeira coisa que eu pensei foi
Se esse menino tivesse uma arma, se ele tivesse conseguido uma arma, se o pai dele tivesse uma arma, ele tivesse acesso, qual seria o estrago que ele teria feito dentro daquela escola? Então vamos lá. Esse é um grande mito do armamento, né? Esse menino não entrou, como você bem falou, ele não entrou com uma arma, entrou com uma faca. Ou seja, o criminoso sempre vai ter acesso à arma de fogo. O que nós estamos debatendo aqui não é o criminoso ter acesso à arma de fogo, que isso o criminoso já tem. Esse menino, se ele quisesse comprar uma arma de fogo, ou ter acesso a uma arma de fogo, ele teria acesso de uma maneira muito fácil. Ele vai numa boca de fumo, nessas feirinhas do rolo da madrugada. Tem um livro de um estudioso que se chama John Lott Jr. É um americano que é o cara que mais estuda sobre legislação de armas no mundo. O professor John Lott fez uma extensa pesquisa e os Estados Unidos, acho que é o campeão desses ataques com armas de fogo em escolas, em shopping centers. E ele descobriu o seguinte: 94% dos ataques acontecem em áreas que a gente chama de gun free zone, que são áreas onde não deveriam existir armas de fogo. Só que o criminoso não está preocupado em cumprir a lei. Quem acaba cumprindo a lei é o cidadão de bem. Esse não entra nessas áreas com arma de fogo. E o que isso gera? O que isso gera é que esses criminosos procuram exatamente em 94% dos casos as áreas que ele sabe que ele vai conseguir fazer o maior número de vítimas sem ser revidado, sem ser confrontado por ninguém, porque ninguém está armado. Só que daí você cria uma regra que a única pessoa, que é a regra legal, que a única pessoa que vai cumprir é o cumpridor da lei, é o cidadão de bem. O criminoso nunca cumpre isso. Nós temos 3 tipos de pessoas no mundo, que a gente poderia classificá-las. Nós temos as ovelhas. As ovelhas são não dotadas de qualquer capacidade de violência. São pessoas que não têm capacidade de violência. Não julgo. Essas são as ovelhas. Depois nós temos o lobo. O lobo, ele é capacitado de violência e usa essa violência para o mal. E daí nós temos um grupo raro, pequeno de pessoas que a gente poderia chamar, são chamados de cães pastores. Eles têm a mesma capacidade de violência do lobo, só que eles não usam essa capacidade e essa violência dele para atacar o rebanho. Eles usam para proteger o rebanho. Se você pegar a figura do cão pastor e do lobo e olhar eles numa foto, você vai ver, os dois são canídeos, os dois têm presas, os dois têm cauda, os dois têm pelo. Eles são muito parecidos, mas o cão pastor usa violência para o bem e o lobo usa violência para o mal. Como que a gente sabe quem que é o homem de bem, quem que é o homem de mal armado? A gente vê tanta violência policial por aí, por exemplo. Eu estou me formando em psicologia. Eu atendi uma mãe esses dias que o filho foi morto pela polícia. E foi morto injustamente. Então como que a gente vai saber quem é homem de bem e quem é homem de mal? Existe desvios de conduta nas polícias, isso eu não tenho dúvida. E para isso a Polícia Militar de São Paulo tem uma atuante, forte e pesada corregedoria que vai investigar o caso. Eu não vou conseguir te dizer sobre o caso específico, porque eu não tenho acesso para te dizer aconteceu isso, ou os policiais estão errados, ou o rapaz estava errado. Eu não tenho esses dados. Mas o que eu te diria, no final do ano passado, eu fui atacado por 3 sequestradores. Estava eu e minha esposa no carro. Eu consegui reagir contra 3 agressores armados. Eu matei um dos agressores, os outros 2 fugiram. Eu só estou conversando aqui com você hoje porque eu tinha posse de uma arma de fogo. Se eu não tivesse de posse de uma arma de fogo, eu não estaria vivo para estar conversando com você, porque eu não conseguiria me defender contra múltiplos agressores armados. Não tem um dia que eu não pense nisso. Logo depois do evento, eu fui me confessar com meu padre. Meu padre falou assim: Marcelo, segundo os ensinamentos católicos, você não cometeu um pecado, mas eu carrego isso comigo. É uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida. E quando chegar a minha hora, e quando chegar o meu chamado, e quando eu ver o brilho e a beleza da face de Cristo, eu sei que Ele vai me julgar. Mas se você me perguntar, você se arrepende? Eu digo não. Eu faria tudo de novo para me salvar
e salvar a minha família e salvar a minha esposa. Mas não pense que é fácil. Não pense que não tem um dia que eu não pense nisso, que eu tirei uma vida humana. Mas se a gente daí o meu padre me disse o seguinte: Marcelo, não pense na vida que você tirou. Pense nas vidas que você salvou. Compreendo e respeito, sou praticante de tiro esportivo e eu acredito que deveria ser um direito, porém acho que grande parte da população não tem psicológico pronto para ter uma arma em sua posse. Hoje existe um despreparo psicológico muito grande entre o pessoal perder o controle e acabar utilizando a arma de uma maneira errônea. Porém, existem pessoas que têm plena consciência de ter a sua arma, seja para a prática do tiro esportivo, como é o meu caso, ou para ter para sua defesa pessoal dentro da sua residência. Como que a gente separaria esses dois temas? Bom, se você é atirador esportivo, você passou por todo o escrutínio para se tornar um atirador esportivo. Eu trabalho especificamente com porte federal de arma de fogo, né? Então, meu escritório é um escritório de advocacia, eu sou advogado, trabalho especificamente com porte federal de arma de fogo. Um dos requisitos, como você bem sabe, é ser maior de 25 anos, não ter absolutamente nenhum antecedente criminal, que seja respondendo um inquérito por perturbação de sossego. A pessoa tem que ter a ficha ilibada, limpa, não pode ter respondido nunca nada. Perfeito. E além disso, passa por um teste muito rigoroso que você passou, prático e teórico. Você teve que responder perguntas sobre segurança, sobre manuseio da arma de fogo e depois passou por um teste prático que é rigoroso. Além disso, você tem que ter passado por um teste psicológico. O teste psicológico quando eu fiz, demorou umas 2 horas, terminou com uma entrevista pessoal, vários testes me foram aplicados e quem não tem a capacidade psicológica para ter acesso à posse ao porte de armas é reprovado. A gente pensando em um mundo perfeito, onde realmente todo mundo vai ter o treinamento e partindo do pressuposto do estupro, não necessariamente são todos os estupros acontecendo na rua. Muitos casos acontecem dentro de casas, com tios, padrastos, pessoas muito próximas. E pessoas vulneráveis, como crianças, como que elas vão se defender? A gente ainda pensa numa legítima defesa por uma pessoa menor de idade, claro, não vai ter posse de arma, o direito não garante isso, mas a gente não tem a estrutura para garantir esse direito para as pessoas. Eu sei que tem toda essa discussão de maior de 25 anos, não está respondendo o processo, mas se hoje a gente não tem esse direito garantido para todos, e realmente é uma coisa que acontece muito fora da legalidade, muitas pessoas têm armas fora da legalidade, então antes da gente garantir esse direito para ter pessoas mais acesso, a gente tem um problema muito grande antes, que são armas na rua, fora totalmente de contexto do que é garantido do direito. Aí nós concordamos gênero, número e grau. O que nós estamos falando aqui são de armas legais. Armas ilegais na mão de criminosos, a gente é contra. Por quê? São armas ilegais. Acontece que privar o cidadão de ter acesso à arma legal não priva o criminoso de ter acesso à arma legal. Eu participo de um clube de tiro, porém eu sou contra a posse de arma, contra o civil ter arma, ter a posse de arma. Eu não me sentiria culpada em matar alguém, em atirar em alguém, se esse alguém colocasse a vida dos meus filhos ou dos meus netos em perigo. Não. Porém, eu me conheço, eu sei como é que eu sou estourada. E numa discussão com meu ex-marido, eu quase fiz uma besteira. Eu quase atirei nele. Eu tinha acesso à arma em casa, porque meu pai é policial aposentado. Só que meu pai nunca deixou a arma municiada. Só que se estivesse naquele momento, eu ia matá-lo por uma besteira. Então, eu realmente sou contra por esse peso que eu iria carregar. Por ter matado uma pessoa por causa de uma discussão, por causa de uma bobeira, ou quando roubaram o meu celular. Se eu estivesse armado, eu teria matado uma pessoa. É um celular, é meu. Eu ralei para comprar, mas é um bem que eu posso comprar novamente, não é uma vida. Então, eu sou contra devido a isso, devido ao peso que eu sentiria por uma besteira. Eu tirar a vida de alguém
porque roubaram um celular ou porque eu discuti com alguém no trânsito e fiquei com ódio daquela pessoa naquele momento. Bom, vamos lá. Acho que os teus argumentos são os melhores que eu ouvi hoje. E são argumentos muito fortes e eu espero, no final, te convencer do contrário. Acho que o primeiro ponto, você falou que você discutiu com o teu ex-marido, você tinha acesso a armas porque o seu pai era policial militar, mas ele sempre deixou a arma desmuniciada, provavelmente sem a munição na câmera, e por isso você não conseguiu... Você chegou a puxar o gatilho, não? Não, só peguei a arma. Só pegou a arma. Realmente, momentos de desequilíbrio podem levar a pessoa a fazer uma besteira, mas não é a arma de fogo que vai evitar isso. Que você, no momento de fúria, pode pegar uma faca, pode pegar um martelo. Na verdade, o que mais mata, muito mais do que arma de fogo, sabia que são martelos? A quantidade de martelos serem instrumentos de homicídios é muito maior do que armas de fogo. Em tese eu sou a favor, mas eu tenho ainda um pouquinho de pé atrás com algumas pessoas que eu sei que eu conheço, que assim, praticam inclusive tiro esportivo, mas eu não confio naquela pessoa fora de um stand. Então eu vou te responder, tentar convencer você de uma outra maneira. Essa mesma pessoa desequilibrada, que tem momentos de fúria, ele tem acesso ao martelo? Sim, ele tem acesso a um carro? Branca, ele pode carro. pegar um carro e atropelar pessoas? Pode. Então, por causa de um motorista que perde o controle, você vai proibir todos os outros motoristas de dirigirem? Por causa de um maluco, por exemplo, o caso da escola, que pegou uma faca e foi atacar os colegas e uma professora que infelizmente foi vitimada e morreu, nós vamos proibir o uso de facas? Então você não pode, existe o risco, mas a gente não pode pegar por uma questão ínfima, estatisticamente desprezível, e proibir toda uma população de acesso a armas. Por quê? O bem que faz é muito maior do que o mal possível. Eu continuo sendo contra, porque uma faca, se eu for com uma faca pra cima da pessoa, ela consegue se defender. Eu sabendo manusear a arma, ela não vai conseguir se defender. O meu amigo, muitos anos atrás, ele era policial, ele era da rota, e ele morreu com um tiro numa briga de trânsito besta. Ele estava voltando da praia, a arma estava no carro, ele saiu por causa da batida, discutiu e tomou um tiro. Então, o cidadão de bem, mesmo passando pelo psicólogo, mesmo passando pelo psiquiatra, ele ainda no momento errado pode matar uma pessoa que não é um bandido, não é um sequestrador. Eu permaneço contra, porque eu acho que a arma de fogo na mão das pessoas, as pessoas são imprevisíveis, muito mais do que os animais. Vamos pegar nas estatísticas. No último governo, nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento em 473% de armas de fogo registrado na mão de civis. São, segundo dados do próprio Instituto Igarapé e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não tem nada de Fórum Brasileiro, é uma ONG desarmamentista regiamente financiada, traz que mais de 1 milhão de armas foram parar na mão de cidadãos de bem. Quantos casos de descontrole você tem noticiado? Praticamente nenhum. Quantas brigas de trânsito resultaram em morte? Nenhum. Sabe por que eu te digo nenhum? Porque se tivesse uma, ia ser noticiado 24 horas por dia em todos os meios de comunicação. Não seria mais interessante a gente ter um porte financeiro para a gente criar processos, políticas e outros meios de segurança, em vez de a gente armar a população, a gente ter outras coisas? Vou dar um exemplo assim, a gente blindar o carro, a gente paga milhões de impostos para conseguir blindar um carro, às vezes mais que o carro. A gente não poderia ter uma ajuda do governo para a gente ter outras formas de segurança além desse direito, né? Não seria mais eficaz em vez de a gente armar a população? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente pode investir
o armamento não quer dizer investimento em segurança pública. Segurança pública é uma outra coisa. Uma outra coisa. Mas o Estado tem recursos limitados. O Estado não tem recursos ilimitados para colocar um policial militar do meu lado 24 horas por dia. Se colocasse um policial militar armado 24 horas por dia do meu lado, provavelmente não precisaria andar armado. Mas infelizmente o Estado não tem. Tem áreas remotas, tem áreas que a polícia tem uma viatura, 2 policiais. Até a polícia chegar, o crime já aconteceu. Nada é mais rápido do que o projétil de uma pistola Beretta 9mm para parar um agressor. Nada é mais rápido. Não vai adiantar eu ligar para a polícia, não vai adiantar eu gritar para o socorro, né? A arma vai impedir que o crime aconteça, né? O acesso a armas, se fala muito, armas tiraram a vida de pessoas, mas não se fala quantas armas salvaram a vida de pessoas, como a minha vida. Eu entendo o que você traz, eu entendo que a sua experiência pessoal te leva a essa convicção, até porque, enfim, é uma coisa super válida, super difícil o que aconteceu. Mas eu acho também que quando a gente começa a armar a população, a gente começa a individualizar o problema, sabe? Então vai ser cada um por si. Então a gente não tem Estado, a gente não tem polícia, a gente não tem nada para haver uma defesa pública. E eu acho que mais do que isso, eu acho que quando uma pessoa chega a um ponto de sequestrar ou assaltar e está em posse de arma, ou que nem esse garoto que nós começamos a conversa, que é um rapaz de 13 anos, o que aconteceu com esse menino para ele, de repente, decidir que vai fazer um massacre numa escola? Então eu acho que a gente começa a individualizar demais as coisas, sendo que a gente está dentro de um contexto social de violência. Então eu penso que a solução não seria armar todo mundo. Eu penso que a solução seria a gente investir em políticas públicas, de maneira a cuidar melhor das pessoas, cuidar melhor da sociedade, para que elas não tenham que sair assaltando e sequestrando, e cuidar melhor da segurança pública também. Então, nós estamos falando coisas que eu não sou contra o que você está falando. A segurança pública, investimentos em segurança pública, o papel da polícia, da polícia judiciária, da polícia militar, que é a polícia ostensiva, e das políticas de segurança pública, que começam com legislação, essa questão da progressão de regime, que é um absurdo, né? Essa questão das penas, que são muito brandas, de toda essa bandidolatria que existe no Brasil. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o direito da pessoa poder se defender, que é um direito natural. O direito natural não é aquele direito que tem que estar positivado ou escrito num pedaço de papel. Olha, você tem direito a se defender. Não, esse é um direito natural do ser humano. Ninguém pode tirar, não é uma folha de papel que vai dizer que eu posso defender a minha família ou não. Hoje existe sim uma tensão entre a extrema esquerda e a extrema direita, onde a extrema direita é super a favor, a extrema esquerda é super contra, e em tese, e existe ali um pessoal que está posicionado, digamos que um centro, ou que não está ainda derivado a um lado específico. Como que a gente faz para achar um meio termo ali realmente entre esses dois lados na questão do armamento? Primeira coisa, a questão de acesso a armas não tem que ser uma pauta de direita ou de esquerda. Como eu coloquei na placa, né, é um direito humano. É um direito como respirar. Porque se você tem o direito à legítima defesa, e esse é um direito que ninguém vai poder tirar de você, ele não precisa estar escrito numa folha de papel dizendo que você tem o direito de se defender, defender a sua família e defender a sua vida. Mas não deve ser uma pauta nem de direita nem de esquerda. Infelizmente, a coisa se politizou e ficou a pauta de direita e a pauta da esquerda. A pauta da direita, nem de toda a direita, eu diria. Mas é uma pauta abraçada pela direita, abraçada pelos candidatos de direita e muitas vezes, não todas, boicotada pelo pessoal da esquerda. Por que eu não digo não todas? Não dá pra generalizar 100%. Porque a gente teve aqui o pessoal do partido, esse eu diria, de extrema esquerda, que é o PCO. E o PCO veio aqui me cumprimentar. E o PCO é a favor das armas e é um partido de extrema esquerda. Mas eu acho que a pauta de armas não deve ser de direita nem de esquerda. É uma pauta de defesa da vida. E o Estatuto, a Lei 10.826, o Estatuto de Armas, foi falsamente apelidado de Estatuto do Desarmamento, ela é a lei mais genocida que já existiu.
É a lei que mais matou pais de família, motoristas de ônibus, motoristas de táxi, principalmente idosos e mulheres que não tiveram direito a ter acesso a um instrumento para se defender. Mas não é uma pauta direita ou não, nem de esquerda. As leis, elas infelizmente, elas são brandas. Elas não Aí são... nós concordamos em gênero e número grau. As leis penais são brandas, a lei de execução penal é uma vergonha. Nossa. Mas a gente está falando de acesso a ferramentas, acesso a meros objetos. E a arma é um mero Mas objeto. a arma não é um mero objeto. É um mero objeto. Ela é um objeto na minha mão e na sua. Se você Agora... na mão do bandido, ela não é um mero Não, objeto, na mão do é um bandido, elemento não. de opressão. Mas se você Exato. comparar, e o que a gente está falando é o teu exemplo de uso indevido, de momento de descontrole, um caminhão mata muito mais gente. Se eu jogar uma carreta Scania em cima de uma multidão, eu vou provocar muito mais mortes do que com uma pistola. Eu vou matar provavelmente 40, 50, 60 pessoas, como já aconteceu, e uma arma vai matar quantas? Então, é aquela ponderação dos benefícios e os malefícios. E eu ainda acredito que os benefícios, São maiores. as vidas que as armas salvam, são muito maiores do que esses casos de mera estatística. E se você não tem condição de manusear uma arma porque você perde o controle, venda a sua arma. Por isso que eu não tenho. Eu só vou no clube de tiro e a uso lá seguramente. Porque Tranquilo. sei que não tenho controle pra estar na rua com arma. Eu vou me desestressar, mas infelizmente algumas pessoas que têm o mesmo descontrole que eu usam arma. Mas, como eu falei, numa condição que não entra nem na estatística.